uma coisa, alguma situação, né, na área da saúde, financeira, aí sim ele vem para o Pai pedir, né, em oração, vem pedir que o Pai ajuda, mas não está ali obedecendo nenhum mandamento do Senhor, só está ali pedindo, 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 mas na hora de estar ali louvando, agradecendo ao Senhor, glorificando o nome do Pai, ele não faz nada disso, e o Senhor quer claramente que a gente seja obediente a Ele. Aqui está nessa palavra, que a gente venha ser obediente ao Pai em tudo que a gente fizer, que a gente venha adorar o Pai em espírito e em verdade, como aqui na palavra fala, né? Que as pessoas do mundo, como aqui eu entendo, que não ouvem o Senhor, que não vê aonde o Senhor está, porque são essas pessoas que não obedecem ao Senhor, os filhos que obedecem o Pai, seguem o mandamento, seguem ali a palavra, tudo que está escrito, são as pessoas que o Pai atende às suas orações, que está ali o Pai ouvindo eles, e tudo que eles pedem de coração aberto, de coração puro, o Senhor escuta, e o Senhor atende a teus filhos, aqueles filhos que não são malcriados, ao teu Pai. É como os filhos, né, que a gente vê com os nossos pais, o pai não deixa os filhos de castigo, né, aqueles filhos malcriados, mas quando ele quer alguma coisa do pai, ele não vai lá mansinho, pai, te amo, pai, eu quero isso. Daí eles começam a pedir, as pedição, e a gente também faz isso com Jesus, mas Deus não quer isso. Deus quer aquele filho obediente, aquele filho que vem em amor e em verdade, né? E essa aqui eu deixo a palavra para vocês, é bem curta, porque o horário da gente é curto, mas Deus quer que a gente obedeça o mandamento dele, em espírito e em verdade, e seja obediente. Não sejamos uns filhos mal criados. Amém? E eu venho aqui com vocês hoje, nessa noite, falar do meu testemunho de vida. Eu fui casada há 5 anos, casei com 17. Terminei, né, com 23 anos, mas foi um casamento totalmente conturbado, não tinha amor no meio, né? Quando a gente casa adolescente, casei mais para pirraçar pai e mãe, vou casar, não deu nada certo. E tive um filho, né, nesse casamento, que hoje ele tem 21 anos, ele mora comigo na Grécia, e no fim desse meu casamento, eu conheci, eu posso dizer, à noite. Fui para a noite em 2005. E ali eu fui para prostituição. Ninguém sabia de nada da minha vida, o que eu fazia. Peguei meu filho daqui com 3 anos de Marília e fui para Santos. Fugindo praticamente do meu ex-marido, porque ele ameaçava. Então, eu fui para um mundo, não precisava ter ido, né? Mas os olhos da carne se encheu, dinheiro fácil, né? Usa esse termo, mas não é nada fácil. Né, os olhos da carne viu mais alto, né? Nossa, dinheiro fácil, né? E eu fui arrastando meu filho para lá. Chegando, né, em Santos, fiquei na noite, irmãos, por 6 anos, com meu filho para cima e para baixo, passando perrengues, passando fome, mas nada do que acontecia lá eu vinha falar com a minha mãe, porque eu penso assim, eu saí da casa dela, eu sempre falei, eu não sou caranguejo, eu não volto para trás. Se eu já sair, um dia eu vou estar em outro lugar. Mas eu não sabia que um dia eu ia parar onde eu estou hoje. E eu sempre falava, desculpa, é tanta coisa que eu até esqueço. Eu não sabia orar, ninguém falava de Deus para mim. Minha mãe sempre foi, né, evangélica, mas ela não era aquela mãe que ficava ali falando, né, vamos para a igreja, né. Eu sei que ela orava, disso eu sei. Mas não ficava ali insistindo, porque até mesmo se ficar chamando, a gente fala, né, que chato, não vou, né? A gente era aqueles adolescentes, né, que falava, quanto mais chama, aí que eu não vou. Mas, e eu ali, né, na noite, cansada já daquela vida, levando meu filho sempre para cima e para baixo, morava em quartinho, né, que só era um quartinho, um banheiro. E numa noite, eu lavando a louça na pia do banheiro, eu falei para Deus assim, estou cansada dessa vida, Senhor. Eu só quero que o Senhor me tira daqui, que eu arrume um marido, que o Senhor me dê um marido que me ame e que Ele aceite meu filho como filho dele e me tire dessa vida. Foi essa a oração que eu fiz para Deus.
Mas eu não sabia que aquelas pequenas palavras chegou tão forte, né, nos ouvidos do nosso pai. Porque eu conheci meu marido em 2010, em fevereiro. E 2010, em junho, meu marido foi me buscar em Santos. Ele falava para mim: eu vou casar com você, vou te tirar daqui. Eu não acreditava, porque já tinha ouvido tanto, né, aquilo. Eu não acreditei. E quando ele me ligou, ele falou assim: eu estou em São Paulo, eu vim te buscar. Eu não falei? Eu fui, né, meia raçabiada ainda. Eu fui buscar ele no aeroporto com meu filho e uma amiga. E chegando, ele falou assim: eu quero ir falar com a tua mãe e com o teu pai. Não é só porque você trabalha aqui, você tem mãe e tem pai. Eu falei: tem, claro que tem, né? Pegamos o ônibus, 6 horas de viagem, eu trouxe ele para Marília. Ele veio conhecer minha mãe e meu pai. Ele fez o pedido formal como tem que ser. Não é só porque eu era do mundo, né? Que muitos olhos jogadores falavam perdida, né? No mundão. Mas ele quis fazer esse pedido. Eu trouxe ele até aqui, sem entender o que meu pai nem minha mãe falava, mas eu fazia a tradução para eles. E ele veio pedir a minha mão para o meu pai e para minha mãe. Meu pai só falou assim: se é isso que você quer? Eu falava: eu não sei mais de nada. Se ele está me levando para casar, eu vou. Eu não quero mais ficar naquela vida. Eu não entendia nada direito que meu marido falava. A gente falava muito pouco, né? Era mímicas e o inglês do básico eu sabia. E nisso eu fui. Com medo, mas fui. Porque eu não conhecia ele. Foi meses, não tinha como eu conhecer uma pessoa, né, em outro país. Mas eu peguei meu filho e fui. Chegando lá, fui muito bem recebida pela minha sogra, meu sogro. Me receberam com buquês de flores. O meu filho é tratado como neto deles de sangue. Até hoje. Foi muito bem recebido, porque meu medo é como eles vão receber meu filho. Porque eu sei que o país lá de fora são um povo meio fechado para isso, né? Mulher do mundo, que já tem filho, o que vai querer aqui com o meu filho, né? Mas eu fui muito bem recebida, meu filho também. E assim Deus começou a tratar comigo. Porque eu me envolvi antes de ir embora, né? Eu me envolvi no mundo da droga aqui. É que nem eu falo, Satanás, ele vê ao nosso redor, nosso movimento. E ele viu aquele instante, eu estava feliz. Percebeu, né, no mundo espiritual, algo está acontecendo. Porque eu falava, eu estava feliz, eu já não estava mais na noite. Porque meu marido me ajudava financeiramente. E já estava totalmente diferente. E aquilo, eu me envolvi nas drogas. Foi na cocaína, né? Me envolvi mesmo. Meu marido, o dinheiro, tudo que ele me mandava, eu gastava nas drogas, com bebida. Não cuidava do meu filho. Deixava ele trancado dentro de casa. Ele tinha 8 anos na época. E eu saía usar droga a noite toda. Essa minha amiga, que hoje é madrinha do meu neném, ela ia me buscar na madrugada. E me levava embora arrastada. E eu não queria ir. Isso foi em maio. Um mês todo de maio. Satanás sabia que meu marido estava próximo de me buscar. E em junho meu marido chegou, né? Que nem eu falei, em junho. Ele me pegou e me levou para a Grécia. Eu contei para ele toda a situação. Eu falei: agora ele não casa mais comigo. Porque eu falei do jeito que eu estava, usando droga, tudo. Eu gastava todo o dinheiro dele com isso. Mas ele me levou. Ele: não, eu te amo, vou te levar embora. Eu vou cuidar de você. Mas só que quando eu cheguei lá naquele país, eu fiquei com quase depressão. Porque eu não entendia nada que ninguém falava. Eu, me tiraram da noite, né? Das drogas, da bebida, muito rápido. O meu corpo começou a sentir a necessidade de querer beber, de usar droga. Fiquei com abstinência, né? Eu fiquei nervosa, eu não entendia nada que o povo falava. E ele foi trabalhar no navio e me deixou sozinha em casa. E ele ficava de 7 meses, e eu lá com aquele povo. E eu bebia de manhã até a noite. De manhã até a noite, bebida forte. E eu bebendo. Então, eu engravidei, né, do meu outro filho. Aí foi aí que Deus começou a trabalhar comigo, eu falo. Porque eu parei de beber e parei de fumar na gravidez. Mas ok, depois eu voltava tudo de novo, né? Acabava a gravidez e eu fazia tudo de novo. Aí, né, Deus falava: essa menina não tem jeito, misericórdia, né? Que eu falava assim: Deus deve falar isso, não é possível. Aí veio a segunda gravidez. Parava na gravidez tudinho com isso. Mas depois de 2 meses eu estava lá de novo, bebendo e fumando tudo de novo.
Mas aí teve as minhas amigas de lá, né? Tinha um grupo de oração. E teve uma que falou assim, né? Que ela viu bebendo, eu era a única que não era crente, a única que eu bebia no meio delas, né? A amiga do mundão. Elas convidou, né, para me participar um dia com elas. E eu falava que não, que eu não queria. Eu falava que eu não ia, não. Aí, ok. Mas teve um dia que eu comecei a conversar com uma delas sobre o assunto do meu filho mais velho, né? Que estava bebendo muito, dando trabalho e tal. Ela, amiga, vem participar do grupo de oração? Aí eu falei, ok. Aceitei esse dia, mas eu não estava buscando por mim. Eu já estava indo pelo meu filho. Eu queria, né? Mesmo sem eu entender as coisas de Deus, porque eu também bebia e fumava, eu queria buscar por ele. Eu não queria ver ele naquela situação que eu estava. E eu aceitei. Fiquei nesse grupo muito tempo. E ali, a pastora Kelly perguntou para mim um dia, o que te impede de batizar hoje? Eu falei, nada me impede. Ela, então vamos marcar. Eu já não estava entendendo mais o que estava acontecendo. Porque eu bebia, eu fumava, mas eu estava ali com elas no grupo. E eu aceitei. Ela já marcou para o próximo sábado, era 2 dias depois, ela já marcou. E me batizei, foi tudo online, gente. A pastora que me batizou é de Portugal, né? Essa minha amiga me acompanhou até o mar, o marido dela filmando. E os pastores ali online no telefone, tudo ali, fazendo oração, e eu me acompanhando até o mar. E foi tudo tão assim lindo, tão lindo, e o trabalhar de Deus na minha vida, porque quando eu me deitei naquelas águas e eu levantei, eu deixei, né, o meu velho para trás. Deixei tudo de ruim, porque no outro dia eu já não fumava mais nem bebia. Eu não assistia mais televisão, coisas do mundo, coisas que eu fazia, músicas do mundo. Eu não sinto falta e eu não tenho vontade. Minha televisão se liga, é para me ouvir música evangélica no YouTube. Eu não assisto mais nada. E coisas que eu falo, Deus, muito obrigada. Né? Até brinco às vezes, por que o Senhor não me chamou antes? Se era tão bom desse jeito. Né? Mas Deus tem um tempo certinho, né? O nosso encontro está marcado, o horário, com cada um. Né? Deus esteve comigo, teve com cada um de vocês, e vai ter com cada um que está aqui também buscando o Senhor. Mas o Senhor é tão bom, é tão bom. Eu ainda, né, não sei que tem pessoas que não obedecem a palavra do Senhor, não obedecem o chamado do Senhor. Quando alguém para, né, do lado da pessoa, quer falar de Deus, a pessoa nem escuta. Eu já fiz muito isso, a pessoa vinha falar, né, eu saía até correndo. Crente chato, é isso que a gente usava, não quero ouvir. Mas hoje é tão bom, porque eu até falo, se alguém senta do meu lado, só vai ouvir eu falar de Deus. Porque é disso que o meu coração está cheio. Então só vai ouvir falar de Deus. E eu amo as coisas que eu faço. O Senhor foi tão bom na minha vida, me libertou totalmente. Mas lá naquele país que eu estou, né, morando, é um país totalmente incrédulo, religioso. Né? Meu esposo é uma bênção de Deus, que Deus que colocou ele no meu caminho. Mas ele é ortodoxo. Ele não acredita em Deus como a gente. Eles idolatram, não imagem, lá é quadros e quadros e quadros. E santos, né? Não fala muito no nome de Deus. Aí para mim já fica aquela coisa meio assim, né? No início, quando eu me converti, eu bati a boca com ele. Queria que ele engolisse Deus, de toda maneira. Mas eu fui aprendendo que eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser sábia, senão eu vou perder minha família toda. Mesmo eu querendo falar, eu ficava quieta. E hoje em dia, meu marido está muito mudado, muito mesmo, porque ele viu a minha mudança, ele viu do jeito que eu estou. E hoje em dia, às vezes, eu pergunto para ele as coisas da Bíblia, que eu até sei um pouco, eu não sei a Bíblia toda, ainda estou aprendendo. E ele sabe, porque lá, eles estudam desde pequeno na escola. Eles ensinam de um jeito diferente do nosso, mas ele sabe a Bíblia toda. E eu pergunto para ele, que eu dei o testemunho na igreja do pastor Moisés, eu falei que foi de João 4. E ele falou assim, qual que é? Daí eu fui explicar, ele começou a falar para mim qual que era. Eu falei, essa mesmo. Eu falei assim, tá vendo como que é? Às vezes eu faço pergunta para ele, ele me responde. E tipo assim, é uma estratégia de Deus. Usou isso comigo e com ele. Para ele falar de Deus para mim. Sem ele saber do que ele está falando. Então eu deixo ele falar, eu faço perguntas. E assim, não tem mais brigas. Aí
até um certo, como que diz? Para não ficar muito chato, né? Toda hora perguntando para ele, eu vou devagarinho. Tem que ir devagarinho. E assim Deus vai trabalhando no coração dele e ele vai me evangelizando do jeito dele. E o que eu tenho de falar, gente? Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Quem que está aqui hoje, né, que não conhece Deus de verdade, Espírito Santo, que se entregue de corpo e alma, porque não vai se arrepender, eu tenho certeza. E todos os irmãos que estão aqui também, que já são batizados e sabem do que eu estou falando, não é mentira. A palavra do Senhor está tudo aqui, ó, é verdadeira. Mas a gente tem que querer, a gente tem que guardar no coração, porque as palavras do Senhor não voltam atrás. Ele não é Deus para que minta. E o Senhor não joga palavras ao vento. Amém? E hoje, eu tenho um grupo, né, de mulheres derrubando muralhas, que tem ali a minha irmã que participa, a pastora Silvana, a irmã Isabel, que também está com a gente. E esse grupo, Deus está levantando mulheres, pastoras de várias denominações, missionárias. E ali eu vejo esse grupo de mulheres pastoras de mentes abertas, posso dizer assim, porque, como eu falei lá, né, com o pastor Moisés, Deus não quer desunião, não quer competições. Deus quer almas para Jesus. E ali no nosso meio eu vi, nossa, mulheres, né, pastoras de santos, pastoras aqui, pastora lá do outro lado, tudo unidas, querendo almas para Jesus. A gente não quer competir com ninguém. E eu vejo que hoje em dia tem muito isso, né, acontecendo no reino de Deus. Pessoas dividindo pessoas, né, querendo likes, querendo se aparecer. Deus não quer isso. Deus quer a união da casa dele, porque quando ele voltar, ele não vai levar um exemplo, congregação, porque é dele, universal, e deixar outra. Não, vai ter uma só. Jesus não é placa de igreja. Jesus é o Todo-Poderoso, é o dono de todas as coisas. Porque se fosse para ter placa, o Senhor, quando, né, começou lá atrás, ele tinha feito uma placa com um nome e tinha falado aqui na Bíblia: a minha igreja é essa, todos vão servir essa, católica ou evangélica, ou que seja, mas não tem nada escrito aqui. O Senhor é Cristo Jesus. Somos cristãos, servos do Senhor. A gente tem que servir a Deus com excelência e nada mais, e ser obediente à palavra de Deus. Amém? E que eu tenha mais para falar com vocês. Que se permitam ter esse encontro, assim como a samaritana teve com Jesus. Ela ali, ela tentou relutar com Deus, né? O que ele falava com Jesus Cristo. Mas ela obedeceu, ela ouviu e ela correu para falar as boas novas para todo mundo. E ali ela conseguiu, né, evangelizar pessoas. Ela virou uma mulher missionária de Deus. Que a gente possa fazer isso, não tenhamos, que a gente tenha um tempinho, seja para quem for, ao nosso redor, as pessoas que estão à nossa volta, parentes ou não, amigos que não sejam crentes. Não ignore essas pessoas, não julguem. Tenta falar do amor de Cristo, porque Jesus quer que a gente fale do amor dele, para quem quer que seja, para uma mulher prostituta, para uma mulher da rua, para aquele mendigo que está ali. O Senhor quer que a gente fale do amor dele. A gente fala e vai andando, não fica parado. O trabalhar de Deus, a gente tem que seguir em frente para buscar almas, mas vai jogando a semente de um lado e para o outro, de um lado e para o outro. E eu sempre, quando eu vou no centro, tem um que fica ali, não sei, eu acho que todos devem conhecer, e sempre está de peruca ali no centro, fica na frente das lojas. Eu sempre passo ali, eu converso com ele, pego na mão, falo: Jesus te ama, Jesus quer que a tua alma... O que eu tenho que falar, eu falo. Toda vez eu passo, eu falo a mesma coisa. E toda vez que ele me vê, ele já me conhece. Fala: já vem essa menina de novo. Toda vez eu falo de Jesus para ele, porque Jesus pode transformar, pode mudar. Basta ele permitir, né? Aí a gente tem que plantar a nossa sementinha. E é isso que Deus quer, para amigos, parentes, seja quem for. Mesmo que eles não quiseram ouvir, a gente tem que falar do amor e do nome dele todos os dias. Amém? E eu quero terminar aqui, pastor. Deus. Glória a Deus. Mais uns minutinhos, pode ser? Eu queria fazer umas 3 perguntinhas para a senhora, fica mais assim, né? Que a gente tem a curiosidade de saber como que é lá onde a senhora mora, as igrejas, como é que faz para congregar lá, de que maneira é, porque tem uma irmã
que está no meu grupo de oração, que ela mora em Portugal, no Porto. O nome dela é Luci Figueiredo. E ela conta para mim que lá é difícil, em Portugal, para ela congregar. Ela tem que ir longe, porque a igreja evangélica não tem perto da casa dela. E que tem lugares lá em Portugal, não sei na Grécia, mas em Portugal ela diz que tem lugar que as igrejas têm que ficar com as portas fechadas, por causa do barulho, da lei do silêncio. E que para ela é uma luta. Ela sempre assiste, talvez ela está até assistindo o culto agora lá, né? São 3 horas de diferença, né? Mais tarde. E ela fala assim que de vez em quando, de 15 em 15 dias, vai um moço pregar na feira. É o culto dela lá em Portugal. É quando ela pode congregar com algumas pessoas na feira de 15 em 15 dias. Então eu queria que a senhora falasse, né, primeiro sobre a situação da igreja lá. Bom, na igreja lá na Grécia, onde eu moro, é uma ilha bem pequena mesmo. Tem 2 igrejas evangélicas. Uma que eles falam que é do véu, que eles usam o véu que nem a congregação. Nessa eu nunca fui. Eu vou em uma mais perto da minha casa, que é todo domingo. E dia de quinta é só oração, que é o culto de oração. Eu só vou nesse dia de domingo por causa do meu marido. Ah, eu esqueci de falar isso, esse detalhe. Que ele falava para mim: você nunca vai entrar na igreja evangélica aqui na Grécia, porque é uma vergonha. Ele é ortodoxo e eu ir em uma igreja que ele não vá. Aí ficou aquilo, né? Anos eu sem ir nessa igreja. Mas teve um dia que eu pedi. Eu falei: eu posso ir na igreja? Ele relutou, falou: meu filho não. Eu falei: tá bom, vou sozinha. Ele me levou e me buscou. Mas, né, eu fui ali agradecendo a Deus, porque ele me levou. Aí depois eu já estou levando meus filhos tudo para a igreja lá. Que um dia ele falou que eu não ia levar, né? E ele me leva até na porta e me busca, sem reclamar. E eu vou agradecendo a Deus com isso. Mas lá a igreja não fecha as portas não, pastor, né? Como em Portugal. Não tem reclamação que eu saiba, né? Pelo menos de barulho. Mas é poucas pessoas que congregam. E o pastor lá é grego, né? A mulher dele também são gregas. As filhas que é no louvor, tudo grega. E mais estrangeiros. Os membros, né, da igreja. É de outros países que moram ali também na Grécia. Mas não tem, assim, caso que eu já tenha ouvido de mandar fechar, não. Mas, ali onde eu moro, mas em outra cidade, em Tessalonique, um pastor que era a igreja deles lá que expulsava demônios, tudo isso, né? Esse pastor foi, como que fala? Mandato para ele foi preso, porque falaram que ele estava fazendo magias dentro da igreja. Né, que ele estava salvando vidas, pessoas vinham de outros países da África nessa igreja, e ele curava, porque a pessoa depois ia lá de volta com documentação de que era doente, tudo, falou que era curado, e esse pastor foi preso, que eu estou sabendo até agora, né? Tiraram a única pessoa que tinha dessa cidade curando almas para Jesus, está preso nesse momento. Mas na onde eu moro tem essa igreja, né? É poucos membros, que nem eu falei, mas a gente não pode evangelizar e fazer missões que nem aqui no Brasil, que é aberto, em praças, evangelizar na rua, que nem aqui tem muita gente, né? Fica falando em voz alta, em Deus, mensagem. Lá não pode, não podemos fazer isso. Então lá é dentro das nossas casas, né? Juntamos amigas, fazemos as outras brasileiras, e na igreja também. Mas missões que nem eu tenho vontade, eu já falei para minha irmã, vou morar no Brasil. Eu tenho fé em Deus, que Deus vai me trazer de volta. Ele levou, ele pode trazer no momento dele. Porque uma vez eu brinquei com ela, vou comprar aquelas caixas. Eu vou sair na rua pregando o evangelho e você vai empurrando a caixa atrás. Falei, porque se eu fizer isso na Grécia, eu vou ser presa. Porque lá não pode fazer isso. Mas eu creio na promessa de Deus na minha vida. Porque se Deus quer, eu levando a palavra dele, né? Deus pode tudo. Ele vai fazer algo lá na Grécia. Ele vai fazer o rebuliço dele. Mas se não, ele vai me trazer de volta. Amém? Outra coisa, a senhora já está falando grego já? Sim, falo. Fluente. A senhora consegue falar para nós João 3,16? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, calma consegue? Aí, pastor, calma aí. Deixa eu achar aqui, João 3,16. Aquele que crê no Filho? Porque Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Aqui, porque Deus.
Calma aí que agora tem que recapitular minha mente. Porque Deus amou o mundo tanto que deu um filho. O Theos, agapus tosso polito cosmo, que edoce pronigênito e os para e a napethane e a olosmas e a Senhor e a naqueles que creem e a olos pupisteve aftato vivlos o que na pethane ala na errome tizoi e a ola e a eterni. Glória a Deus. Desculpa, pastor, porque eu tenho que traduzir tudo na mente, fica complicado. Mas... Amém. Aplaude Jesus, igreja. Amém. É língua estranha, né? Obrigado, Senhor. Amém. Queria fazer uma oração pela senhora, amém, né? A senhora vai estar viajando, sim, né? Qual vai ser a data? Porque eu acho que dia 26, meu marido está em Santa Catarina. Então eu vou para lá primeiro ver ele e de lá eu vou para a Grécia. Final do mês, né? É, sim. A gente está orando por ela, amém, igreja. Vamos colocar de pé na presença do Senhor. Enquanto a Dani se prepara para louvar o Senhor, vamos estar abençoando a vida dela, o nome do seu esposo. E Iorgos. Vamos orar pelo Senhor Iorgos, tá bom? Em nome de Jesus. E um dia ele vai levar a senhora na igreja e vai entrar com a senhora. E vai, em nome de Jesus. Amém. Estenda a tua mão em direção à missionária Fernanda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graça. Eu creio que a tua filha não veio em vão aqui para o Brasil. E ela tem aproveitado esses dias e levado a tua palavra, Senhor. Nós aqui temos uma prova viva do teu poder. Esse testemunho maravilhoso. Aquilo que o Senhor fez na vida dela, meu Pai, é para alimentar a nossa fé, fortalecer cada vida que está aqui. E nós, meu Pai, ficamos felizes de saber que o Senhor é o Deus que está aqui conosco, mas está lá na Grécia com ela e com tantos irmãos ao redor desta terra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-la e guardá-la e protegê-la, salvando toda a sua família, inclusive o seu marido, Senhor Iorgos, meu Pai. Opera na vida dele, Senhor, que um dia ele possa estar pregando o Evangelho juntamente com ela, Senhor. Abençoa, meu Pai, poderosamente. Eu lhe peço, meu Deus, o seu grupo de oração, todas as irmãs que têm participado desse grupo, Senhor, e que esta visão, meu Pai, se multiplique cada vez mais, para que uma corrente poderosa de homens e mulheres possam estar, meu Pai, orando e buscando a tua presença nas madrugadas. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida dela e pedimos, Senhor, que o seu plano venha se cumprir de forma perfeita e agradável na vida dela. Em nome de Jesus, o Senhor venha guardá-la e protegê-la, livrando de todo mal. E assim como o Senhor trouxe ela em paz, em segurança, ela possa voltar para o seu lar, meu Pai, que todos os seus familiares ali na Grécia sejam abençoados, meu Pai. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, e que eles possam, meu Deus, através da tua serva conhecê-lo, eles possam através da tua serva alcançar a salvação, meu Pai. Leva ela em paz e em segurança, e que tudo venha dar certo na vida da tua filha, e se for da tua vontade, ela voltar para o Brasil, meu Pai, para fazer a tua obra aqui, que assim o Senhor faça no seu tempo e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém, e graças a Deus, e aplaude Jesus pela vida da missionária Fernanda. Deus abençoe, missionária. Obrigado. Deus abençoe a todos. Quero agradecer ao pastor, amém, pela oportunidade mais uma vez, a pastora Silvanda, a pastora Luzia, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês, amém, estão no meu coração e estamos unidos mesmo distante. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.